Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, começando a nossa primeira aula aqui, a gente vai tratar sobre o nosso primeiro conteúdo, que eu coloquei lá na apostila. Eu preparei esses slides aqui, então, caso vocês reparem que eu vou ficar olhando para o lado e falando, é porque eu estou olhando o slide aqui e gravando aqui para vocês, tá? Então, começando ali com a nossa parte de termologia, que termologia é o estudo do calor, como é que eles, o que é calor, né? O que é temperatura, as mudanças de estados físicos, como é que elas acontecem, o que precisa para acontecer uma mudança de estado. Por exemplo, mudança de estado físico que eu falo é sólido, líquido e gasoso, tá, gente? Aquilo que vocês viram bem básico lá no ensino fundamental, a gente vai dar uma aprofundada aqui, tá? Também a gente vai ver o que é equilíbrio térmico e é mais ou menos isso nessa parte de termologia. Depois a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, tá? Então, iniciando aqui, a gente vai fazer um experimento bem simples, que é o experimento que eu propus ali na apostila para vocês, que é sobre o conceito de temperatura, tá? Então, o que vocês vão precisar aí na casa de vocês? Vocês vão precisar de 3 copos que sejam de vidro, de preferência, né? Se não for de vidro, não tem problema, pode ser de plástico, só daí vocês tomem cuidado com a água quente que vocês vão colocar nesse copo de plástico, tá? Então, vocês vão precisar 3 águas, uma água da torneira, que vocês vão tirar ali, uma água que tem que estar um pouquinho gelada, tá? Pode ser que ficou na geladeira de um dia para o outro. E a outra água vocês vão esquentar um pouquinho, mas não vão esquentar de forma a ferver, porque vocês podem se machucar, né? E fazendo o experimento, porque vocês vão ter que colocar a mão ali dentro daquele copo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse experimento? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui são os 3 copos, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Aí, deixa eu tirar meu mouse daqui. Nesse copo aqui, a gente tem água quente. Eu vou até misturar um pouquinho de água gelada, porque eu acho que tá muito quente essa água aqui. Nesse copo aqui, eu tenho a água que tá bem gelada, ou seja, ficou de um dia pro outro na geladeira. E nesse copo do meio aqui, eu vou ter a água em temperatura ambiente que eu tirei lá da torneira, certo? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os 2 dedos de cada mão, da mão direita e da mão esquerda, e vão mergulhar um pouquinho aqui nessa água, tá? Vão deixar ali por, sei lá, uns 10 segundos. Vou contar aqui. E vão tirar, tá? E vão pensar o seguinte, tá? Qual sensação que eu tive nessa mão aqui? Qual sensação que eu tive nessa mão aqui? Nessa mão, eu tive uma sensação de ter algo frio. E nessa outra mão aqui, de ter algo quente. Agora, vamos colocar os 2 dedos nesse vidrinho do meio e observem que sensação que vocês vão estar tendo aqui, tá? Então, parece que as coisas se inverteram agora. Parece que essa mão aqui está sentindo frio, está sentindo quente, e essa outra mão aqui está sentindo frio. Por que isso acontece, gente? Por que aconteceu essa inversão de sensações ali no nosso dedo, tá? Então, primeiramente, queria falar para vocês que a temperatura, ela não possui relação com sensações, ou seja, quando a gente sai na rua e experimenta, por exemplo, um dia que a temperatura está elevada e a gente sente, tá muito quente hoje. Ok, a gente vai sentir que o dia está quente e a temperatura está elevada, mas essas sensações não têm a ver com o conceito de temperatura, porque como a gente percebeu aqui, ó, começou a tocar o sino aqui da minha casa, que eu moro perto de uma igreja, então não se apavorem caso vocês ouçam esse sino aí no vídeo. O que aconteceu aqui? Se a gente fosse levar em consideração que temperaturas são sensações, quando eu colocasse o dedo nesse vidrinho aqui do meio, que está a temperatura ambiente ali, a temperatura que eu tirei da torneira,
eu tinha que sentir a mesma sensação nos dois dedos, né? Então, pô, coloquei aqui no meio, então vai ser a mesma temperatura. Só que não foi o que aconteceu. Por quê? Porque essas sensações vão depender da temperatura que o teu corpo tá, vão depender então de um outro conceito que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, que é trocas de calor, tá? Então, a temperatura na física a gente vai associar como sendo a medida do grau de agitação das moléculas em um corpo, tá? Então, aqui eu tenho no slide mostrando para vocês o conceito de temperatura, mais bonitinho, bem escrito, que é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo, tá? O que significa isso? O que são partículas de um corpo? Aqui a gente tem a água, né? Nesse vidrinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa água, ela é composta por várias partículas de H2O. Não sei se vocês já viram isso na química, mas todas as coisas são constituídas por partículas, tá? Essa calculadora aqui, ela é feita de um material que tem partículas de algum elemento, algum átomo que constituem esse material aqui, tá? Então, a nível microscópico, tá? Ou seja, se a gente pudesse enxergar as moléculas da água aqui, a gente ia ver e perceber que elas estão se movendo aqui nesse material. Ou seja, a gente tem que fazer um exercício mental agora de imaginação. Imaginar que dentro dessa água aqui existem partículas que estão ali se movendo, tá? Então, a temperatura, ela vai possuir relação com a energia que essas partículas têm aqui nesse material, tá? E essa energia a gente chama de energia cinética, tá? E o que seria essa energia cinética, né? Então, a energia cinética, como a gente pode ver aqui na nossa fórmula, ela está diretamente relacionada à massa que essas partículas possuem, né? Porque se elas ocupam um lugar ali, elas têm massa dentro desse material. Então, ela está relacionada com a massa dessas partículas e aquele V ali é a velocidade que essas partículas estão se movendo ali naquele material, tá? Então, se a gente observar essa fórmula aqui, a energia cinética vai ser a massa da partícula multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Essa é a fórmula da energia cinética. Então, agora eu trouxe uma situação aqui num desenho para vocês verem, onde a gente tem um recipiente aqui, que tem um certo material, que pode ser a água que a gente está falando aqui, né? E dentro dessa água aqui, essas bolinhas simbolizam as moléculas de água que tem ali, tá? Então, a uma determinada temperatura, elas estão se movendo com uma velocidade, tá? Eu não vou dizer o número nem nada, mas vamos supor que seja uma velocidade aqui, V1, tá? V1 quer dizer a situação 1. Aí agora, o que acontece? Se eu aquecer, tá? Essa água que tá aqui, eu vou estar transferindo energia para essas partículas aqui, tá? Então, quando elas recebem essa energia, tá? Que é na forma de energia térmica aqui, porque eu estou aquecendo, né? Então, elas recebem essa energia e elas aumentam a sua energia cinética, aumentando a sua velocidade. Então, elas vão passar a se mover com maior velocidade aqui, aumentando essa temperatura. Então, a gente pode dizer que quanto maior for a energia cinética, maior a velocidade dessas partículas, maior vai ser a nossa temperatura. E quanto menor for a energia cinética, ou seja, se a gente resfriasse aquele material ali, menor seria a temperatura também, porque as partículas teriam menor velocidade, certo? Então, na física, a temperatura tem a ver com a energia cinética dessas partículas, que tem relação com a velocidade com que elas estão se movendo ali naquele material, tá? Então, isso que é a temperatura. Beleza. Visto isso, agora a gente vai ver as escalas termométricas, que são medidas que a gente vai fazer dessa temperatura
usando instrumentos chamados termômetros. Eu acho que todo mundo aqui na sua casa algum dia usou um termômetro para medir a temperatura do corpo, ou se não usou em casa, foi em algum postinho ou algum hospital e teve que medir a sua temperatura e colocaram aquele instrumento embaixo do braço de vocês que é chamado de termômetro, tá? Então esses são os instrumentos para se medir temperatura corporal das pessoas. Mas também tem termômetros que servem para medir outras coisas. Por exemplo, se vocês andarem na rua, vocês vão ver às vezes que tem um termômetro de rua ali que mede a temperatura que está no ambiente ali daquele lugar. Então esses também são termômetros para se medir a temperatura que está o ambiente ali na volta dele, tá? Então existem 3 tipos de escalas termométricas que a gente chama. A gente usa aqui a escala chamada Celsius, né? Que quando vocês vão medir a temperatura ali aparece 36,6 C. Aí tem um Czinho com uma bolinha em cima. E aquela bolinha indica graus e o C significa Celsius. Então, quando a gente mede aqui, os nossos termômetros eles fazem a medida, a leitura em Celsius. Então, é uma escala de temperatura. Mas existem outras 2 escalas mais conhecidas, que são a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? A gente vai usar a escala Kelvin como sendo a escala absoluta, tá? Na física, para fazer os cálculos, quando se vai fazer um experimento em laboratório, se utiliza sempre a escala Kelvin, certo? Que é a escala absoluta. Por que chamam de absoluta? Quando a gente vai fazer uma medida na escala Celsius e na escala Fahrenheit, a gente vai medir ali, por exemplo, eu pego essa água aqui e vejo que ela tem uma temperatura. A água mais gelada eu vejo outra. Se a gente medir a temperatura do gelo, tá? Que é um cubinho de gelo, a gente vai ver que ele está a 0 graus Celsius, certo? Porém, a temperatura do gelo não é a temperatura mais fria, digamos, que existe no nosso universo. Existem temperaturas muito, muito mais frias. E a escala Kelvin, ela mede isso. Ela mede como marcando o 0 do Kelvin é a temperatura aonde as partículas estão no seu mínimo grau de agitação, tá? Porque o que acontece? No gelo, a gente ainda vai ter movimentação daquelas partículas, elas vão ter uma energia cinética, elas vão ter uma velocidade ali também. Porém, no 0 Kelvin, isso eu tô falando do gelo do 0 Celsius, tá, gente? A gente já vai ver a relação que existe entre essas escalas. No 0 Celsius, a gente não vai ter as partículas com a mínima energia se movendo, elas vão ter uma energia ali considerável. Mas a escala 0 Kelvin mede essas partículas com o mínimo grau de agitação, ou seja, quando elas estivessem quase paradas ali, quase estagnadas, tá? Ainda não existe essa medida de 0 Kelvin. Existem medidas que foram feitas em laboratórios que chegaram próximos a 0 Kelvin, mas nunca ninguém conseguiu chegar a esse nível de medição. No universo, a gente tem uma temperatura mais ou menos de 4 Kelvin, se não me engano, 3, alguma coisa Kelvin, tá? Então, o Kelvin a gente vai usar o 0 dele como sendo se as partículas estivessem quase paradas, ou seja, quase sem energia cinética e quase sem velocidade, certo? Então, por isso que ela é chamada de escala absoluta. Beleza, seguindo agora aqui, a gente vai ver as transformações termométricas. Então, elas servem para relacionar as 3 escalas de temperatura, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Como é que eu sei que uma temperatura, por exemplo, eu pego um termômetro em escala Fahrenheit e vejo ali um número, 90. Como é que eu sei que temperatura é essa? Será que isso é quente, é frio? Eu não sei. Então, a gente faz essa relação para saber quanto que equivale em Celsius, que é a medida que a gente usa mais, que a gente conhece melhor, para saber quanto que equivale em cada escala. Essas relações são feitas através dessa equação, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é Tc sobre 5, aonde o Tc vai ser a temperatura em Celsius, tá? A gente usa aquela bolinha ali, o grau, e o C para representar, é a nossa unidade de medida.
igual a TF menos 32 dividido por 9. Essa é a temperatura em Fahrenheit, o nosso TF ali, representado pela unidade de medida, a bolinha de graus e Fahrenheit, graus Fahrenheit, igual a TK menos 273 dividido por 5, que o TK é a temperatura em Kelvin, onde a gente apenas usa o K maiúsculo para representar, a gente não usa graus aqui, tá? Beleza. Se vocês quiserem saber, quiserem se aprofundar, tiverem curiosidade e quiserem saber como que surgiu essa equação, assim, porque eu largar ela aqui para vocês parece que surgiu do nada. Alguém pegou e pensou, não, é isso aqui para relacionar. E não foi bem assim. Tem todo um conceitual por trás, tem todo um aporte matemático por trás. Se vocês quiserem saber, me digam que eu faço um vídeo explicando como que surgiu essa relação aqui. Ou a gente pode conversar numa live, vocês me perguntam e eu vou ali explicando para vocês como que surgiu. É bem legal essa parte aqui, tá? Só para vocês saberem que essa equação aqui não surgiu do nada. Então, beleza, essa equação relaciona essas três escalas. Como é que a gente usa isso? Vamos supor que vocês compraram um termômetro da internet e, sem querer, vocês não observaram ali nas especificações que esse termômetro ele só mede em graus Fahrenheit. E aí, como é que funciona? Chega em casa, tu vai medir a tua temperatura, vai ver ali que vai dar um número absurdo e tu vai ficar, eu não sei que número é esse. Então, o que a gente faz? A gente pega a nossa equação, né, de cabeça, assim, que futuramente a gente vai lembrar de cabeça. O que acontece? A gente tem três temperaturas ali. Até a gente tem o TC, que é Celsius, o TF, que é Fahrenheit, e o TK, que é Kelvin. Eu quero transformar essa temperatura do termômetro em Fahrenheit em Kelvin, em Celsius, desculpa. Porque é o que eu conheço, né? Eu não quero transformar em Kelvin porque não vai fazer sentido, vai dar um número ali também que eu não vou saber interpretar direito. Então eu quero transformar em Celsius. O que a gente faz? A gente tem três medidas aqui. A gente tira a parte que não nos interessa. Eu não vou usar Kelvin aqui agora nessa equação. Eu só vou usar o Fahrenheit e o Celsius. Então eu tiro a parte do Kelvin e fico com a parte que me interessa, que é a transformação de Fahrenheit para Celsius, tá? Então, beleza. Ali no termômetro a gente tem marcando 97 Fahrenheit. E eu quero saber em Celsius. Então, eu vou vir aqui no TF, que é a temperatura em Fahrenheit, e vou substituir pelo 90. Beleza? Aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação aqui. Então, primeiramente, eu sugiro vocês fazerem o 97 menos o 32, que vai nos dar 65. Pegar esse 65 e dividir por 9, que vai nos dar 7,2. E o 5 que está embaixo aqui do Celsius, ele está dividindo aqui, né? A gente tem que isolar esse Celsius. Então, a gente tem que remover aquele 5 dali, passando para o outro lado da equação, multiplicando pelo nosso 7,2, nos dando a temperatura de 36,1 graus Celsius. Beleza, agora a gente sabe que quando der 97 ali, eu sei que é 36,1. Então, tá tudo bem com a minha temperatura corporal, tá? A mesma coisa a gente vai fazer quando a gente quiser transformar Celsius para Kelvin. Então, a gente vai ignorar a parte do Fahrenheit ali do centro e vai usar somente o TC e o TK, tá? Então, aqui nesse caso, a gente tem os dois lados da equação dividido por 5. Então, a gente pode cortar esses 5 aqui, tá? A gente pode retirar eles daqui. Ok, isso a gente só pode fazer quando são números iguais, tá, gente? Por exemplo, se fosse 5 e 9, como é com Fahrenheit ali, a gente não pode cortar, porque são números diferentes. Mas como aqui são números iguais, a gente pode fazer isso, a matemática nos permite fazer isso, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, aqui 20 graus da escala Celsius em Kelvin, eu vou substituir o 20 no TC e vou descobrir o TK. Então, aí eu fico com essa equação aqui, ó, 20 igual a TK menos 273. Queremos isolar o TK, né, que é a temperatura em Kelvin. A gente pega o nosso menos 273 e passa para o outro lado da equação, somando, né? Porque aqui desse lado ele era negativo, do outro lado ele vai passar a ser positivo. 20 mais 273 vai nos dar 293 Kelvin. Essa é a temperatura em Kelvin
para 20 graus Celsius. Se a gente olhar nesse termômetrozinho aqui, a gente tem as duas escalas representadas, ó. Se a gente vier no 20 Celsius, a gente vai ver que vai ser 293 Kelvin, tá? Então já existe esse tipo de termômetro, de tu ter duas escalas ali relacionadas. Então, nessa parte era isso, gente, a nossa introdução, tá, do nosso ano. Daqui a pouco eu vou estar postando mais vídeos para vocês, tá? E agora vocês vão ter que responder um questionário que tem ali no Google Forms, tá? E qualquer coisa vocês tirem dúvida comigo, certo? Um abração e até mais.